porque hoje o candidato à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, almoçou com Tarcísio de Freitas e o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Guilherme Boulos vai se encontrar com o Geraldo Alckmin na Avenida Paulista. Álvaro Noceira, que acompanha a agenda dos candidatos diariamente, é quem vai contar essa história pra gente agora. Fala aí, Álvaro, o que vai acontecer? Bem-vindo. Boa tarde para você, Evandro, a todos que nos acompanham no 3 em 1. De fato, o almoço do prefeito Ricardo Nunes foi recheado de líderes da direita e do centro. Estavam presentes o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Michel Temer, governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e o presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi. Ricardo Nunes agradeceu o apoio do ex-presidente e relembrou por ele ter colaborado, ajudado na renegociação da dívida da cidade, além também de trocar alguns elogios, principalmente na pauta econômica. Na fala com os jornalistas, Bolsonaro disse que não esteve tão presente assim em São Paulo, porque estava ajudando outros candidatos em diferentes regiões, mas que o seu candidato sempre foi Ricardo Nunes, já que ele inclusive indicou o vice Ricardo Melo Araújo. Bolsonaro também falou da sua relação com Pablo Marçal. Nós separamos este trechinho, vamos acompanhar. Há 3 meses eu tinha uma reunião reservada, eu e o Pablo Marçal, mas ninguém. Ele saiu dali e falou que eu ia apoiá-lo. Não era verdade aquilo. E quando o Estado de São Paulo publica a matéria e repercute todo o Brasil, o pessoal de direita achou que eu estava com ele. Não estava, não era verdade. Então, lamentavelmente, isso aconteceu e depois foi uma dor de cabeça enorme para a gente mostrar que o nosso candidato era quem já vinha dando certo, quem tinha tudo para continuar um bom trabalho aqui em São Paulo. E aconteceu com o tempo passando, mas chegamos lá. Estou muito feliz com o resultado. Se Deus quiser, se comprova agora no próximo domingo, e São Paulo vai ter 4 anos de um bom governo, bem entrosado com o governo do Estado. Já Guilherme Boulos, do PSOL, participou de um almoço na Bela Vista em uma ONG que trabalha com moradores em situação de rua. Boulos disse que no seu eventual governo ninguém vai ser deixado para trás. Ele conversou ali com os funcionários, especialistas e com o pessoal presente. Já com a imprensa, Boulos criticou o almoço feito por Ricardo Nunes com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós também temos esta fala, vamos assistir. O meu adversário está almoçando num banquete com Jair Bolsonaro e com um grupo de empresários. É simbólico. Esses 2 almoços são simbólicos do que está em jogo nesse segundo turno. Do lado de lá, quem está preocupado só com privilégios e com defender uma ideologia de ódio da extrema-direita. Do lado de cá, quem está preocupado em mudar essa cidade olhando para aquelas pessoas que mais precisam. Já hoje à noite, Guilherme Boulos vai participar de um evento aqui na Avenida Paulista que deve contar com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin. Volto com você, Evandro. Obrigado pelas informações, Álvaro Noceira. Um ótimo trabalho para você. E aí, Fábio Piperno, como é que você avalia a estratégia nessa reta final de campanha, né? Jair Bolsonaro finalmente aparecendo aqui para esse encontro com o Ricardo Nunes. Essa história do Bolsonaro com o Pablo Marçal, Ricardo Nunes e tal, né, que deu tanto, né, já deu tanto comentário. Será que, olha, essa relação do Bolsonaro com o Ricardo Nunes parece Capitu e Bentinho, né? Tem sempre aquela suspeita lá de traição nunca devidamente comprovada, embora alguns estudiosos jurem que sim, no caso da obra literária, né? Agora, eu acho que desde o começo, do ponto de vista formal, o presidente Bolsonaro apoiava sim Ricardo Nunes, indicou o vice, é verdade. Ele apareceu pouco na campanha, também é fato, não está aí nos programas de TV, mas segundo eu li, vai aparecer bastante nas pílulas aí para as redes sociais do final de semana. Eu acho que faz parte da estratégia. O prefeito vai chegando com larga vantagem com o caminho que ele escolheu. Então, acho que a estratégia de campanha dele foi a correta, porque foi a que deu certo. Em relação ao Boulos, eu já falei aqui muitas e muitas vezes
que eu não entendia o fato do distanciamento em relação à periferia e principalmente usar mais a Marta Suplicy. Agora começam, então, esse esforço concentrado. Para mim, é a estratégia correta com todo o atraso do mundo. Porque a gente está falando agora de pouquíssimos dias, né? Vai dar para retomar a ligação com essas pessoas assim, há 5 dias das eleições, hein, Gustavo Segré? Para mim já é tarde, agora é tarde. Agora, as faculdades de medicina vão ter que reformular os ensinamentos. Vai ser, nós temos 2 joelhos. Temos o joelho esquerdo e o joelho da extrema-direita. Não tem mais direita. É esquerda e extrema-direita. Boulos, me poupa. Agora, 5h53, quem nos acompanha pela rádio vai para um rápido intervalo, aquele assim, muito rápido, para você acompanhar o nosso giro final aqui no 3 em 1. Até já. Fala, Gani. Olha, a estratégia do Ricardo Nunes, por enquanto, foi vencedora. Ele conseguiu ir ao segundo turno com um adversário para ele muito forte em redes sociais, com uma ligação orgânica com o bolsonarismo, que foi o Pablo Marçal. Então, com todas essas dificuldades, e o seu oponente à esquerda também forte, Guilherme Boulos, tanto é que está no segundo turno, ele foi bem sucedido. Chega no segundo turno com favoritismo, com um índice de rejeição muito baixo. Então, a campanha dele, uma velha campanha, tempo de televisão, vereador na rua, grande coligação, se mostrou efetiva e bem sucedida. Agora, em relação ao Guilherme Boulos, eu concordo aqui com a análise do Piperno, demorou demais. Aliás, esse lugar que ele escolheu para dar entrevista também foi ruim, porque se ele está tentando reverter aquela imagem, né, do Guilherme Boulos, que era o invasor, agora ele quer essa imagem de uma esquerda de banho tomado, terno Armani, né, e que também conversa com a população mais pobre, como era o Lula ali em 2002, ele escolhe um lugar ali todo grafitado, sujo, né, remetendo justamente àquela ideia da velha esquerda retrógrada. Agora, o Zé Maria Trindade, o candidato Guilherme Boulos do PSOL sequer vai participar da nossa sabatina aqui na Jovem Pan, exatamente porque quer reforçar essa estratégia dele de passar esses últimos dias visitando as casas da pessoa, entrando nas casas das pessoas para conversar com elas e se aproximar desse público da periferia que, como disse aqui o Fábio Piperno, foi se descolando de certa forma de Guilherme Boulos ao longo dessa campanha. Você acha, assim, que há poucos dias das eleições isso pode trazer algum aumento de números para o Boulos nas urnas no próximo domingo? Todas as pesquisas em São Paulo mostram que o prefeito Nunes ele tem uma estabilidade muito grande e isto é um ponto muito importante. E que o Boulos cresceu um pouco e que já não pode mais crescer diante da estabilidade de Nunes e principalmente porque se somarem os votos indecisos e nulos não atingiria o número do Ricardo Nunes. O que o Boulos está fazendo é um trabalho para ficar muito perto. E essa corrida de última hora, ela é muito importante. E ele imitou Lula lá atrás com essa carta, né, tentando tirar dele essa grande rejeição, dizendo que não é bem assim, repensando, isso é positivo. Sempre acho positivo, não que seja uma mudança constante, como o Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante, mas que pelo menos repense a vida. E ele admitiu algumas situações em que ele pensava lá atrás e que agora ele mudou, né, tentando conquistar ali uns eleitores, mas é importante que se mude também. Mas eu acho muito difícil, mas política é assim, né? É apostar até o último momento e principalmente apostar no depois. Talvez seja exatamente este último ponto da campanha. Ô, Fábio Piperno, você acha que o Boulos também deve usar um pouco mais a figura da Marta Suplicy? Porque a gente achou ela meio ausente, né, ao longo do primeiro turno. Deveria ter usado. A Marta seria o grande trunfo do Boulos para conversar com a periferia. A Marta ganhou eleições lá e não foi só uma, né? Foram várias. O PT sempre foi muito votado aí no extremo sul e no extremo leste da cidade. A Marta ainda tem o recall nessas áreas, por exemplo, de bilhete único, CELS, e ela não apareceu na campanha, apareceu muito pouco. Então, perdeu-se tempo, não adianta, sabe? O que eles estão fazendo agora é como estudar para o vestibular na última noite. Não vai resolver o problema. Agora, tem a questão da construção da candidatura, construção do
personagem. A vida política do Boulos não vai acabar domingo. Então, é óbvio que ele também joga já para o mercado futuro. E nesse mercado futuro, vamos ver se ele vai ser a ação mais valiosa dentro do PT. Porque é lá onde vai se resolver o jogo para ele. Fala, Zé. Cine, olha, eu tenho que dizer aqui uma visão ampla, né? Porque eu estou aqui em Brasília, do que aconteceu em São Paulo. São várias disputas importantes, mas a de São Paulo despertou aqui, entre os políticos, uma posição nova. É de que algo vai sair daí, né? A candidatura Marçal, ninguém esperava esse resultado e o jeito de fazer política, né? A própria ação de Boulos e como foi a campanha de Boulos e esse contato direto com o povo. Ou seja, há por aqui uma avaliação muito forte sobre o que aconteceu em São Paulo. Foi, sim, uma eleição diferente. Diferente de todos os outros municípios e diferente, inclusive, da tradição de debates e de jeito de fazer campanha em São Paulo. Haverá a elaboração de uma lei para definir alguns pontos ali, principalmente para evitar ataques pessoais. Mas queria reforçar sobre essa eleição em São Paulo, foi mesmo diferente e todo mundo prestou atenção nisso. É aquela, né, Zé? Independentemente do que aconteça, ela já vai levar algum tipo de transformação para as eleições futuras. Isso é muito interessante.